Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Goiás Mais TV. Este é mais um programa da TC Multimídia, sob a direção do meu amigo Lucimar Faria. Quero agradecer a Deus pela grande e bendita oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez à frente, dirigindo o programa, e poder contar com os nossos parceiros, com os nossos queridos irmãos, amigos e amigas, que têm sido instrumento de Deus para patrocinar o programa. Dentre eles, a QS Seguros, a sanduicheria Medmax e também os meus queridos irmãos, cujos nomes sempre vêm nos créditos finais. Nós louvamos a Deus por esses irmãos valorosos, queridos, amados, que têm sido instrumento de Deus por meio das orações e também por meio das suas contribuições para que este programa tenha, assim, sempre essa oportunidade de ir ao ar. Já estamos no terceiro ano do nosso programa. Nós temos feito, queridos, uma série de exposições no livro dos Salmos, o qual nós denominamos Salmos para a Vida. E já estamos na terceira exposição do Salmo 1. Faremos hoje a terceira exposição do Salmo 1. Fizemos duas exposições com aspectos negativos, aquilo que o justo, o que medita na lei do Senhor dia e noite, e o que ele não faz, ou qual é a sua não ação, né, no sentido negativo, para poder expressar o caráter de Deus, a transformação de Deus e a palavra que ele tem no coração, e ela transpõe do coração para a sua vida cotidiana. Vamos ler mais uma vez o Salmo de número 1 e faremos então a nossa terceira exposição no nosso programa de hoje. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E as extremidades da terra, queridos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quero ler mais uma vez o versículo 5 e o versículo 6. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Louvado seja Deus por sua palavra. Vamos fazer uma oração e assim faremos a exposição. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, louvado, adorado, Deus, exaltado seja o Senhor, que pela bondade, graça e misericórdia o Senhor nos concede estarmos aqui mais uma vez à frente do programa. Ó Deus, são grandes os desafios da nossa vida, mas nós te adoramos, ó Deus, agradecidos porque Tu és Deus poderoso, soberano sobre as nossas vidas. E por meio do Teu Espírito Santo, ó Deus, o Senhor nos trouxe a vida, nos regenerou. Ó Pai, sendo regenerados, nós estamos e vivemos uma vida de santidade, ó Senhor, ó Deus, mesmo em um mundo caído, pecador, mas o Senhor tem tido misericórdia de nós, o Senhor dia a dia tem nos aperfeiçoado pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, que age em nós. O desafio, ó Deus, de vivermos nesse mundo, ó Pai, é grande, mas temos a assistência gloriosa, poderosa da Tua Palavra,
e o Espírito Santo, Senhor, que aplica nos nossos corações a Tua palavra. Ó Deus, a minha oração é que esta palavra alcance os corações. Ó Deus, corações que desejam o Senhor, que desejam andar na Tua presença, que desejam, ó Deus, experimentar de forma gloriosa, Deus, a abundância de andar com Jesus Cristo. E assim, ó Deus, abençoe meus irmãos e irmãs, queridos e queridas, amigos e amigas, em momentos difíceis, em circunstâncias adversas, ó Deus, e que cada pessoa encontre no Senhor a paz, a alegria, ó Deus, que ela deseja e que ela necessita. Assim, ó Deus, eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, os grandes desafios que nós temos na nossa vida cristã é vivermos em locais e ambientes de pessoas que, embora elas tenham conhecimento de Jesus, embora elas saibam acerca da história de Jesus, embora elas olhem e conseguem compreender, né, conseguem dar crédito de que as Escrituras foi inspirada por Deus acerca de um Deus soberano que criou todas as coisas, mas essas pessoas, não obstante elas crerem no Deus que criou os céus e a terra, no Deus que se manifesta, embora muitas delas possam frequentar igrejas, possam ter familiares que conhecem o Senhor, que experimentam o Senhor na sua vida, no dia a dia, mas muitas vezes essas pessoas, elas agem e vivem desassociadas das suas crenças. Mas quando nós falamos desassociadas das suas crenças, eu não quero limitar apenas aquelas pessoas que são de determinadas igrejas ou determinadas denominações. O que eu estou dizendo é que qualquer pessoa que não esteja, que não crê em Deus de forma clara, decisiva, trazendo Deus para a realidade presente, cotidiana da sua vida, experimentar Deus no dia a dia, o viver no dia a dia com Deus, ter experiência com Deus, exercer princípios e valor de Deus nesse mundo. Se ele não fizer isso, o que acontece é que o seu conhecimento é superficial. Ele não experimentou de fato, de verdade, o andar, o caminhar com o Senhor, mas ele mantém as crenças, quem sabe por causa das tradições, quem sabe por causa de família e também por causa, se ele vive em uma sociedade que é considerada uma sociedade cristã, que comemora o Natal, comemora a Páscoa e outras festividades, assim que nós chamamos festividades cristãs. Mas muitas dessas pessoas e outras pessoas que de fato são decisivamente contrárias a Deus, elas vivem como se Deus não existisse. Elas tomam atitudes, ações, posturas, fazem suas coisas, não guardam valores, não guardam princípios, não guardam a ética, vivem desassociadamente de princípios e valores de Deus. No Salmo que nós temos lido ao longo dessas semanas, o Salmo 1, nós encontramos de forma clara um salmo que expressa acerca do caráter ideal humano. Apresenta um alto modelo moral de Deus para o ser humano, um ser humano que queira agradar a Deus. E aquele então, o segundo salmo, ele, pelas Escrituras, meditar nas Escrituras, nós vamos estudar posteriormente, mas que o meditar nas Escrituras, o guardar a palavra no seu coração, faz dele um homem, faz dele uma mulher, faz dele uma pessoa diferenciada. Então ele é conhecido, ele é percebido porque ele é um homem feliz, como diz a palavra de Deus, um artigo definido, o homem que teme ao Senhor é feliz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Portanto, as Escrituras na vida dessas pessoas, de fato, retrata, de fato, mostra para ela acerca do seu caráter, da sua influência, da sua conduta e do seu destino, como uma pessoa que guarda a palavra no seu coração, experimenta essa palavra e vivencia essa palavra no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, no seu lugar de trabalho, no meio da sua família, no meio dos seus amigos.
aonde ele for e andar, ele sempre traz consigo a palavra de Deus que mostra o seu caráter, a sua influência, a sua conduta e claramente denota o seu destino. Mas na nossa primeira exposição, falamos que temos 3 aspectos negativos antes de entrarmos nos aspectos positivos. A palavra não aqui indica o que este homem não faz, o que ele não pratica. Então, em primeiro lugar, nós expomos ele não anda no conselho dos ímpios. Quando nós falamos que não anda no conselho dos ímpios, veja bem claramente que o andar dele, ele anda de acordo com os princípios e valores recebidos de Deus. Assim, eu já dei exemplo que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Eu disse que Noé achou graça diante de Deus, ele andava na presença do Senhor como um homem que era justo no seu tempo. Nós encontramos também a pessoa de Abraão, que foi tirado de Ur dos Caldeus, do meio da sua parentela, do meio de um povo idólatra que não conhecia Deus, e Deus apresenta para aquele homem, Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão e diz para Abraão andar na sua presença. O segundo aspecto negativo, não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, ele não imita os pecadores, ele não se conduz por aquele caminho por onde anda o ímpio, por onde anda o pecador. E a nossa terceira exposição de hoje, nós vamos expressar então que o homem bem-aventurado, seu caráter, conduta, influência e destino, não se assenta na roda dos escarnecedores, ou não se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores. Aqui, assim sendo, querido, o justo é descrito pelo que ele evita. Não se assenta na roda dos escarnecedores. O justo não segue o conselho dos ímpios, nem adota o comportamento ou ponto de vista deles. Entendam isso, meu querido, que ele tem uma ética comprometida com Deus e a sua palavra, porque diz que ele medita dia e noite na palavra. Então, ele traz as escrituras para a realidade da sua vida, os seus conceitos, os seus valores. A sua cosmovisão está ligada ao princípio de um Deus que intervém, de um Deus que criou todas as coisas, um Deus que criou céus e terra, e sendo então aquele que tem relacionamento com Deus, ele anda com Deus, ele se conduz, anda no caminho do Senhor, e aí os seus princípios, os seus valores, sua ética, o seu comprometimento com Deus, ele então leva esse comprometimento para a sua vida, naquilo que ele faz, naquilo que ele pensa, nas suas ações e nas suas atitudes. Então, olhando como que a Bíblia descreve os zombadores, ou como que a Bíblia descreve também o justo em relação aos zombadores, eu quero colocar para vocês alguns textos que nos traz essa diferença. No Salmo 86, versículo 14, diz assim: ó Deus, os arrogantes se levantam contra mim, pessoas violentas tentam me matar, não se importam contigo. Então, querido, o elemento que caracteriza aquela pessoa que é zombador, que é escarnecedor, ele tem como elemento viver como se Deus não existisse. Ele tem como elemento, como característica de não prestar atenção aos valores e princípios de Deus. E ele como a segunda característica dentro desse contexto de não se importar com Deus. Ele então tem a postura, tem a atitude de perseguir aqueles que andam na presença do Senhor, aqueles que fazem o contraponto às suas ações e às suas atitudes. Eu lembro muito bem, no capítulo 4 do livro de Gênesis, nós temos um homem chamado Amaleque, que ele zomba da circunstância do castigo que Deus colocou sobre Caim, quando ele matou Abel. E aí diz a palavra de Deus que Amaleque disse: olha, eu matei um porque me pisou, eu feri outro porque me feriu também, eu matei o outro. Ele matou um e feriu o outro. E aí ele diz então que se aconteceu isso com Caim, comigo muito mais, ou seja, alguém que se posta desmerecendo ou zombando da ação de Deus na vida de Caim. Então ele se coloca como aquele que seria muito mais peso sobre ele, porque ele havia praticado um mal muito maior do que Caim.
Então ele tem a atitude de zombar. No Salmo 26, verso 4, verso 5, também diz o seguinte: não passo tempo com mentirosos, nem ando com hipócritas. Detesto as reuniões dos que praticam o mal e não me associo aos perversos. Veja bem, querido, não passo tempo com mentirosos, nem ando com hipócritas. Então, mais uma vez, eu quero dizer para você de forma clara: a Bíblia não nos proíbe de andarmos com pessoas que não trazem a mesma fé ou a mesma crença que você traz em relação a Deus, em relação a Jesus Cristo. Não é esse o ponto. O ponto em questão é que você não se deixa conduzir. O ponto em questão é que você não se assenta com essas pessoas para com elas maquinar o mal, para com elas zombar de Deus, para com elas zombar dos princípios de Deus. Portanto, assim, meu querido, minha querida, isso fica bem claro, delineado, o que significa não andar, ou não se assentar no caminho dos escarnecedores ou dos zombadores. Então, aquele que não se junta à roda, essa expressão, queridos, ela retrata uma vida de escravidão ao pecado. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, para que você compreenda esta ligação de sentido, de significado, veja bem. Deuteronômio 6, versículo 7 diz o seguinte: repita-as com frequência a seus filhos, ou seja, a palavra de Deus. Conversa a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Então perceba que a vida daquele que teme ao Senhor é uma vida intensa, toda dedicada desde o amanhecer até o anoitecer. Durante a noite ele está na presença do Senhor, ele medita na palavra do Senhor. Assim como ele se entrega totalmente a Deus e a sua palavra. O ímpio, o zombador, o pecador, é aquele, portanto, que se dedica totalmente à prática do mal, dedica-se totalmente a viver uma vida como se Deus, de fato, não existisse. E ainda a ideia que temos é que os zombadores, eles odeiam o Senhor, desprezam a sabedoria de Deus, insultam qualquer um que procure corrigi-los. É o que expressa para nós Provérbios, capítulo 9, versículo 7, versículo 8, quando fala acerca do zombador que não aceita repreensão, diz assim a palavra: quem repreende o zombador recebe insulto como resposta. Quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio, e ele o amará. O zombador, queridos, são aqueles também que buscam apenas a sabedoria que justifica as suas ações. Eles são irreverentes, não têm consideração pelo Senhor e pelos seus planos, e nem pelos filhos de Deus. Então, assim, meu querido, minha querida, o zombador é aquele que trata Deus com desprezo. E aí eu quero trazer também essa ideia muito bem colocada na vida do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, por ocasião registrado no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, acerca de Jesus Cristo, como que os zombadores trataram Jesus, como que os zombadores não se importaram com Jesus, sendo que Jesus era e é o Filho de Deus que estava diante deles. Jesus se entregou para que, por meio da sua morte, nós fôssemos salvos, nós fôssemos resgatados. Mateus 27, versículo 29, diz o seguinte: teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço como se fosse um cetro. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam: salve, rei dos judeus. Ao invés de uma coroa de pedras preciosas, fizeram uma coroa de espinhos em formato de uma coroa que era colocada na cabeça dos reis e coloca sobre Jesus Cristo. Ao invés de um cetro de ouro, coloca Jesus um caniço. Então eles se ajoelhavam diante de Jesus e zombavam de Jesus Cristo. Em Marcos capítulo 10, verso 34, palavra de Deus acerca do que iria acontecer com Jesus Cristo, diz o seguinte, Marcos 10, 34, zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Mais uma vez aqui, queridos, a ideia que eles zombariam de Jesus Cristo, cuspiriam nele e açoitariam Jesus e o matariam, como de fato ocorreu.
Já Jesus Cristo na cruz, Lucas 23, verso 36, diz o seguinte: os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Meu querido, minha querida, então, diante disso, como que nós podemos concluir a palavra de Deus? Quais as aplicações nós podemos trazer para o contexto da nossa vida diante dessa circunstância? E aí eu fui buscar umas divisões de exposição por frases. Em Gálatas capítulo 6, e o versículo 7 em diante, diz o seguinte: em primeiro lugar, ninguém pode zombar de Deus. De fato, Deus é Senhor, poderoso, eterno e soberano. Ele tem todo o poder, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Aqueles que zombam de Deus, vivendo como se Deus não existisse, aqueles que zombam de Deus também por meio das suas palavras, ações e atitudes, que desprezam a Deus, um dia eles terão que prestar contas a Deus. Em segundo lugar, a pessoa sempre colherá aquilo que planta. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sempre falou acerca da árvore que produzia os frutos, de que uma árvore má não poderia produzir frutos bons. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo aquilo que a pessoa sempre colherá aquilo que planta, ou seja, a pessoa vai colher aquilo que semeou. Não tem como ser de forma diferente. Terceira aplicação: quem vive para satisfazer a sua natureza humana colherá ruína e morte. Perceba que nós temos aqui, meu querido, uma série de circunstâncias e situações. Primeiro, de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E se o homem satisfaz a sua natureza humana, que é pecadora, ele vai colher a ruína e a morte. Mas em último lugar, pela graça e misericórdia de Deus, quem vive para o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Então assim, meu querido, minha querida, o nosso comprometimento com Deus, o nosso viver com o Senhor, o nosso andar com o Senhor, o nosso conduzir na presença de pessoas que não temem a Deus, que desprezam a Deus, que desprezam o valor de Deus, que zombam de Deus, como se Deus não existisse. Mas mesmo assim, meu querido, minha querida, eu e você temos esta grande responsabilidade e missão de vivermos neste mundo pecador, onde pessoas muitas vezes dizem que creem em Deus, mas despreza Deus, despreza os valores de Deus, despreza a ética de Deus, tem Deus apenas nos seus lábios, mas não tem no seu coração. E assim eu quero desafiar você, no nome de Jesus, a ser um justo, que de forma gloriosa e poderosa vive neste mundo, amando a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, mesmo sofrendo duras perseguições, permanece firme no compromisso com Deus, de viver aqui nesta vida de forma justa, correta e piedosa, porque foi para isso que nós somos salvos em Jesus Cristo, para vivermos uma vida justa e incorruptível neste mundo pecador e no meio dessa geração caída. Eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua família, para que Deus, em nome de Jesus, a cada dia derrame graça sobre você, para que você permaneça firmado em Deus, aonde você estiver. Oh Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer, meu Deus e Pai, por esta oportunidade de dirigirmos mais um programa. Oh Deus, aplique nos corações a Tua Palavra. Oh Deus, quão difícil é, Pai amado, não se assentar, ó Deus, não vivenciar, não viver, ó Deus, a cada dia com aqueles que zombam do Senhor. Ó Deus, e nós temos essa luta todos os dias de permanecermos, ó Deus, fiéis ao Senhor e à Tua Palavra. E assim, ó Deus, derrame graça e misericórdia, que, ó Deus, o Espírito Santo do Senhor, a cada dia, Deus, nos sustente, nos fortaleça. Pai amado, essa é a minha oração, rogando pelas vidas que sofrem perseguições, que sofrem lutas, que padecem aflições, ó Deus, e necessidades. Ó Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, a cada dia abençoe, enriqueça e traga as mais ricas, gloriosas e poderosas bênçãos dos altos céus, ó Deus, e derrame
sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo programa. Não se esqueça, quando receber o link, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e também baixe o app da Goiás é Mais TV, para que você tenha acesso aos cultos e aos programas e demais programas da Goiás é Mais TV. E também não se esqueça, todo domingo às 8 horas pela Goiás é Mais TV, o culto Boas Novas. Estamos ali na Rua C, 160, quadro 331, lote 1, casa 1, a Praça C, 114, no Jardim América. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo programa. Um abraço. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max, uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 9217 3772. Para você que quer ligar no fixo, 3247 5595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.